Boa noite, irmãos. Gostaria de ler contigo o texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 46 até o versículo 55. Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A tua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Vamos orar? Querido Deus, esse aqui é a sua palavra, Pai. Louvamos o seu nome porque ao ouvir sua palavra, o Senhor não apenas mostra aquilo que o Senhor quer de nós, mas apresenta a sua salvação no Filho Jesus Cristo, a quem nessa época, Pai, louvamos, Pai, a vinda, celebramos a vinda do seu Filho, Pai, o Deus encarnado. Sê conosco nesse momento, Pai. Abençoe teu servo que está aqui expondo a sua palavra, que essa palavra surte no coração das pessoas aqui presentes, que estão também nos assistindo, transformação, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo e que louvemos o seu nome hoje e para sempre. Amém. Há uma canção medieval que é composta por volta do século XII e tem o seu refrão da seguinte forma: alegra-te, alegra-te, Emanuel nasceu para você, Israel. Hoje, queridos, celebramos o segundo domingo do Advento. O tempo do Advento, como a própria palavra significa, quer dizer chegada. Celebramos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A grande proclamação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, assegura-nos que Deus entrou na história humana através da encarnação do Filho. A estação do Advento, uma época de espera, é concebida para cultivarmos a nossa consciência acerca das ações de Deus, não apenas hoje, mas desde o passado e também para o futuro. No Advento ouvimos profecias acerca do Messias, como endereçadas a nós, pessoas que esperam hoje pela sua segunda vinda. No Advento, aumentamos a nossa antecipação pelo cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Dessa maneira, o Advento destaca para nós a história mais ampla do plano redentor de Deus. Jesus chegou. A época do Advento deve ser um tempo de alegria, pois é chegado o Cordeiro de Deus, que cumpre tudo aquilo que fora prometido por Deus lá no passado e vem se cumprindo ao longo da história. A época do Advento deve fazer com que o nosso coração e todo o nosso ser regozije, assim como nas palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas pode ser que você não esteja feliz hoje, ou nos últimos dias, e quem sabe não veja motivos para se alegrar tão cedo. E talvez eu consiga entender um pouco, de uma forma geral, do porquê disso. Esse ano não está sendo um ano fácil, não é verdade? Esse ano está sendo bem difícil. Não apenas a doença, a Covid, mas pessoas à nossa volta estão morrendo. Não somente isso, mas juntamente com isso, as outras doenças continuam. A corrupção cada vez mais forte, as injustiças cada vez mais assombrosas. Tanta coisa de ruim aconteceu. E, enfim, vários motivos que, se fizermos uma análise por cima, fazer um diagnóstico, nós iremos chegar na conclusão que existe muito mais motivos para que a gente se entristeça do que a gente se alegre.
Ou talvez, uma forma mais pessoal, não seja algo assim tão amplo. Você pode estar passando por crises internas, problemas com a família, no seu trabalho, pode até mesmo estar lidando com a depressão e afins. Sem motivos para demonstrar ou esboçar qualquer tipo de alegria. E os anseios mais profundos do seu coração podem estar mais carentes do que nunca nesses últimos dias. E todas essas condições no tocante à tristeza, cristãos e não cristãos estarão sujeitos sempre. Ou melhor dizendo, estariam. Estariam porque nos foi revelado aquele que traz a verdadeira paz, a esperança, a verdadeira alegria para o mundo que dia após dia, este mundo que dia após dia apresenta cada vez mais motivos para perdermos a esperança. Aquele que traz e o que é a verdadeira alegria a este mundo que dia após dia nos proporciona mais lágrimas e menos sorriso. Esta alegria é Jesus Cristo. O texto que lemos, ele é uma canção da mãe de Jesus, Maria. Essa canção ela é conhecida ao longo da história da igreja como Magnificat, uma referência ao mesmo texto que nós lemos, só que na versão em latim. Nessa canção podemos perceber coisas maravilhosas. Deus é extremamente ativo nas afirmações que Maria faz aqui. E em todo esse contexto podemos ver que o motivo do louvor de Maria está na alegria na qual ela engrandece o Senhor. Os 2 primeiros versículos, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, é a base principal que nos mostra que tudo o que ela fala nessa canção se deve à alegria que ela tem em Deus. Mas note também que nesse início, Maria também adjetiva Deus com um dos seus atributos, meu Salvador. Tal expressão é ricamente expressa nos Salmos, lá no Salmos 38, 22, que diz, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Ó Senhor, vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador, Salmos 18, 46, dentre outros salmos, e também nos outros autores do Antigo Testamento e no Novo Testamento, isso é muito expresso, principalmente no Antigo Testamento. A necessidade de salvação sempre foi muito expressa nessa mentalidade judaica na qual Maria estava integrada. Queridos, pense comigo, a ideia de salvação se remete a uma condição que coloque algo ou alguém num estado onde impossibilita este algo ou alguém de se salvar diante de algum dano, diante de algum perigo. Essa é a nossa condição. O Senhor Deus nos criou a fim de que vivêssemos com Ele em perfeita comunhão e intimidade, e com o ingresso do pecado no mundo, essa condição se inverteu. O que era outrora viver com Deus eternamente, agora somos condicionados tanto a viver quanto morrer distantes do Senhor eternamente. E é por isso, queridos, por causa do pecado que não apenas afeta nós, mas toda a criação, que dia após dia esse mundo nos apresenta mais motivos para a dor e a tristeza. Muitas vezes buscamos meios para sanar esse anseio de alegria em nossos corações das formas mais variadas, mas todas com a mesma fonte, o pecado que habita em nós. Nada do que você faça poderá restaurar a necessidade de alegria que você sente. Mas Deus, em seu finito amor, desde Gênesis nos apresenta aquele que pode resolver tudo por nós e em nós. O Deus encarnado que veio a nosso favor por amor. Ele, Jesus Cristo, o sentido de tudo, como vimos na pregação da semana passada, no primeiro culto do Advento, mas também é a alegria dos homens. Por isso, alegra-te, Israel, pois Jesus é o real motivo da nossa alegria. Queridos, como eu já mencionei, os 2 primeiros versículos, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, é a base principal que nos mostra tudo o que Maria fala nessa canção e que se deve à alegria que ela tem em Deus. E essas afirmações que são complementares umas às outras, tanto minha alma engrandece ao Senhor e que se complementa, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, é o que sustenta as palavras de louvor que Maria aqui nesse texto que nós lemos proferiu.
A alegria de Maria, ela se dá em ver a mão de Deus atuante e presente na história. Ela se alegra porque Deus em Jesus nos dá essa salvação tão esperada. Tendo isso em mente, queridos, quero pontuar pelo menos 4 coisas que podemos ver nessa expressão de louvor de Maria. E percebamos juntos que Jesus é o real motivo da nossa alegria. Em primeiro lugar, devemos nos alegrar em Jesus, porque Ele é a resposta de Deus para a nossa condição. A nossa condição, longe de Deus, é de morte eterna. Sem Deus não há salvação, e como consequência disso, ansiamos por salvação e verdadeira vida, que só podemos ter naquele quem nos criou, o nosso Deus. Com isso, vemos que o Senhor olha para a nossa miséria, dando Cristo como resposta. O Senhor, sendo suficiente em si mesmo, não precisaria se compadecer de nós, mas assim o fez. Nossa situação é de humildade. Não há nada que possamos fazer para reverter tal condição. Como disse no início, há muitas tentativas de procura de alegria e felicidade. E muitas delas, no final, são tentativas de salvação, a fim de que sejamos deuses da nossa própria vida. Como pecadores, somos apenas isso, pecadores. Não somos nada além disso. Mas nisso ainda, o Senhor olhou para a nossa condição. Maria, no versículo 48, diz que a sua alma engrandece ao Senhor e seu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. E nisso podemos perceber que podemos nos alegrar porque existe um Deus que se importa conosco. Pois, por mais indignos que sejamos, de qualquer vestígio de graça, Deus se importa. Não temos apenas o ar para respirar, o alimento para nos alimentar, ou a roupa para nos vestir, mas temos voltados para a nossa condição o olhar atencioso do Deus Criador. Como intervenção divina, Jesus ele se colocou na nossa condição, Ele foi e é a resposta de Deus Pai para isso. Este é o sentido no Natal, amados. A alegria de que o que Jesus veio para nós, para nos salvar. Ele não foi simplesmente idealizado, ou foi um personagem criado por algum compositor de contos. Ele é o próprio Deus, Deus de amor, que viu a nossa incapacidade de salvação, e por isso veio, se fez homem, e nos deu motivos sem fim para nos alegrar. E com isso, fomos de servos humildes a bem-aventurados. Na continuação ainda do versículo 48, Maria diz o seguinte: pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Além de mostrar a intervenção direta e ativa de Deus na história humana, a mãe de Jesus nos mostra que, nesse texto, que ao se alegrar em Deus, seu Salvador, ela entende não apenas a responsabilidade de gerar o Filho de Deus, mas principalmente a graça derramada no Salvador encarnado pela sua vida primeiro e de todas as gerações. Maria deixa claro no versículo 47 que ela precisa de um Salvador, assim como eu e você. Pois nossa condição sempre foi a de servos. Independente de pecado, nossa condição sempre foi de servos. Longe de Deus, somos servos do pecado e dos julgos que o mal nos coloca diariamente. Mas em Deus, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 6, capítulo 22, fomos libertados do pecado e nos tornamos escravos de Deus. O fruto que colhemos leva à santidade e o nosso fim é a vida eterna. Nos tornamos bem-aventurados porque temos repleta satisfação e completa alegria no Senhor Jesus. Em segundo lugar, queridos, devemos nos alegrar em Jesus, porque nele Deus se mostrou plenamente santo, bom e operador de grandes coisas. Deus intervém em nossa história ativamente, com grande amor, bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Maria, novamente, ela traz o tempo à tona no versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem.
Somente em Jesus podemos ser alvos do completo amor de Deus. Ele atuou em seu tempo, tirando o jugo das pessoas, realizando grandes feitos, grandes milagres, e ainda o faz hoje. Isto é, da mesma forma que aqueles que foram tocados e transformados por Jesus em seu tempo, experimentaram a alegria da salvação, Ele continua a fazer isso hoje, na minha vida e na sua vida. E ao intervir na história, a santidade do Senhor expressa a sua vontade. Maria fala isso na segunda parte do versículo 49. Santo é o seu nome. Jesus, ele não veio falar nada diferente do que fora falado no Antigo Testamento. Ele veio cumprir tudo o que não conseguimos cumprir, e o que for escrito na lei, mais específica, de forma resumida nos 10 mandamentos. Deus, ele requer isso de nós, queridos. Somos feitura dele a fim de cumprirmos a sua vontade. O pecado não eliminou essa condição, apenas maculou, nos impossibilitando de cumprir a lei de Deus. Ainda vemos no texto que Deus nunca deixa de ser bom. E podemos nos alegrar nisso, sim. Deus nunca deixa de ser bom. Isso é motivo para a nossa alegria. Diante dos deuses pagãos, o Senhor se revela como verdadeiro Deus na sua bondade também. Note que ainda no versículo 50, Maria se remete às gerações, mas agora não apenas a partir dela, como falou no versículo 48, a partir de mim, todas as gerações me considerarão, a partir desse momento, todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Mas aqui a gente vê que Maria, ela se remete às gerações, mas não somente a dela, mas de todas, isto é, antes e após ela. Paulo, em Romanos 2, capítulo 4, ele vem falando sobre a miséria humana a partir do capítulo 1, e no capítulo 2, ainda nesse mesmo contexto de miséria, ele lembra da bondade de Deus sobre a história relacionada à sua ação salvadora. E disse o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 4 de Romanos: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Deus é bom, sua bondade nos faz reconhecer a sua bondade em todas as épocas, e ainda se faz mais operante hoje. Nossa alegria deve ser alicerçada nessa certeza. Jesus foi revelado como Deus homem, bondoso e santo, como não conseguimos ser. Em terceiro lugar, devemos nos alegrar em Jesus, porque nele Deus se mostra plenamente justo e olha para as nossas necessidades. Nos versículos de 51 a 53, podemos notar alguns verbos no tocante à operação de Deus entre os homens. Ele age, ele dispersa, ele derriba, ele exalta, enche de bens e despede. E podemos perceber também que esses verbos estão propondo inversões. Fica cada vez mais claro nessa canção de Maria que o Senhor atua propositalmente com soberania nas mais diversas situações diante da nossa condição. Como soberano Senhor, vemos seu braço valorosamente. Ele odeia a injustiça porque ele ama a justiça. Ama tanto a justiça que em seu Filho, e esse voluntariamente, é castigado com aquilo que seria justo a nós, e coloca sua justiça, seus méritos conquistados na cruz, em nós. Jesus é o Deus exaltado, e percebam a inversão, Jesus é Deus exaltado, que se humilha ao se fazer homem, e sendo Rei Supremo, Jesus, servo humilde, rejeita os soberbos. Maria, ela ressalta isso nos versículos 51 a 53, e perceba a inversão que ocorre quando Deus age com justiça. Essa inversão não apenas mostra que Ele escolheu fazer isso voluntariamente, mas mostra como Ele odeia qualquer ato que seja contrário à sua escolha de rei, que se faz servo. O Rei do Universo, Ele se fez homem a fim de que sejamos alvos da sua justiça salvadora.
Maria não está dizendo aqui que Deus odeia os ricos e poderosos simplesmente, mas que pune os ricos e poderosos, que diante dos seus status, por assim dizer, se ensoberbecem e afligem os desprovidos, e que o Senhor Deus não se faz passivo diante disso. Jesus é o Deus que se faz servo e opera com justiça, sendo Deus supremo sobre o universo. Nisso, ao deixar a sua glória, Jesus passou pelas piores provações e dores, e sabe mais do que você o que é sofrer. E por ter sofrido desde a sua concepção, porque Jesus não nasceria em condições de glória, Jesus nasceria numa situação de miséria, de humildade, como pontua Maria aqui nessa canção. Jesus, em toda a sua vida, vivendo a vida dos homens, foi tentado, ele foi perseguido, ele sofreu aflições internas, quais sejam emocionais, quais sejam psicológicas. Jesus também sofreu aflições externas à sua humanidade, da forma mais intensa. Ele sabe o que é fome, ele sabe o que é sentir sono, ele sabe o que é sentir dor. Jesus, ele se encarnou e se fez homem. Ele conhece cada uma de nossas necessidades, e por isso, nossas necessidades são supridas única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Podemos nos alegrar em Jesus, pois Ele é a resposta de Deus para as mais profundas dores e angústias do nosso ser. Ele foi tentado em tudo e nada pecou, como disse o apóstolo João. Ele passou fome, foi açoitado e foi morto por amor a nós. Ele é o único meio para a nossa alegria, pois nele nos contentamos diante das necessidades, quaisquer que elas sejam. Tendo isso em mente, podemos exclamar como Jó, ao perder seus bens e família: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E essa indagação de Jó está alicerçada na esperança no seu Redentor, como vai falar em Jó 19. Podemos nos alegrar confiadamente nisso, pois Jesus conhece a minha e a sua necessidade mais profunda, principalmente a sua necessidade de salvação e de comunhão com Deus Criador. Sua justiça não apenas mostra retaliação sobre os soberbos e também compaixão sobre as nossas necessidades, mas nisso também mostra a bondade de Deus, como vimos anteriormente. Deus vai contra a injustiça e apoia com bondade, e atua com bondade nos que estão cansados e abatidos. Jesus diz: vinde a mim vós que estáis cansados e abatidos, eu vos aliviarei. Toma o meu jugo que é leve. Esse é o convite de Jesus. Ele atua com bondade, porque Ele é Deus, Ele tem essa autoridade. Sua bondade, ela supre a necessidade humana em todo o ser do homem, seja ela necessidade física, seja necessidade emocional, mas principalmente a sua necessidade espiritual. Ele sofreu inteiramente a justiça de Deus para atuar com plena bondade e graça em você por inteiro. Jesus sofreu inteiramente para atuar com bondade, graça e salvação em você por inteiro. E por isso nós podemos nos alegrar por inteiro, por completo. Em quarto lugar, devemos nos alegrar em Jesus, porque nele Deus se mostra fiel ao preservar a sua aliança. Lemos aqui na nossa liturgia, o pastor Lucas leu as profecias dadas ao profeta Isaías acerca da vinda do Redentor, da vinda do Salvador. Esse Messias que era tão esperado, e nós podemos confiar nisso também, nós podemos esperar nisso também, essa salvação. Maria, ela faz menção nos últimos 2 versículos, a ação de Deus ao longo da história de Israel. Perceba que nos versículos 46, lá no nosso início, Maria, ela se coloca como serva de Deus. E já no final, no versículo 54, coloca Israel, seu povo, como servo.
A progressão do texto nos dá à luz que o cumprimento daquilo que o Senhor prometera no passado não estava repousado nela exclusivamente. Não, ela se via como parte do povo de Deus, que também estava à espera do Messias prometido. Percebemos que a canção de Maria aqui, ela reflete uma alegria no Salvador, que é atuante em toda a história, pois a misericórdia do Senhor estava sobre o povo, sobre o seu povo desde sempre. E quando falo aqui seu povo, não estou me remetendo à nação de Israel, mas a todos os crentes em Deus ao longo da história. Estes são a Israel de Deus, tanto aqueles que creram nas promessas que apontavam para o Messias vindouro no Antigo Testamento, quanto aos que creram no Messias revelado na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento, e por assim adiante, pegando toda a história nesses últimos 2000 anos, chegando até nós. Povo de Deus de todas as épocas. E podemos nos alegrar nisso, pois como podemos ler nas Escrituras, o povo de Deus passou por muita coisa ao longo de toda a sua história. Eles foram escravizados, eles sofreram militarmente por países vizinhos, passaram pelo exílio, por longos anos de exílio, mas a aliança de Deus, ela se manteve. Mesmo com o povo se desviando e negligenciando a mesma aliança várias vezes, o povo de Deus, ele se mostra ser rebelde e adorador de si mesmo ao longo de toda a história. A tentativa de se colocar como Deus das suas próprias vidas é algo muito comum, desde o Éden até aqui. E se nós não temos essa satisfação no Senhor, nós vamos acabar também negligenciando todos os dias a mesma aliança que nos fora proposta, que já foi predita há muitos anos, antes mesmo do Messias chegar. E se nós somos povo de Deus, logo nós somos alvo da sua fidelidade. Deus, ele também no texto de Maria, ele se mostra ser um Deus fiel, que primeiramente é fiel nele mesmo. Se mantém fiel quando ainda nós nem somos fiéis, ou quando nós não conseguimos ser fiéis. Podemos nos alegrar, porque Jesus é o cumprimento final dessa aliança, como diz Jeremias, lá no capítulo 31, versículo 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E nisso, continuando aqui na exposição, a fim de que sejamos fiéis a Ele. E no versículo 33 do mesmo capítulo de Jeremias, vai falar o seguinte: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Isto é, a sua fidelidade é tamanha, a fidelidade de Deus é tamanha, que em Jesus podemos descansar, pois a sua aliança é inquebrável, é perpétua, é eterna. Mas uma de nossas necessidades, fazendo ligação com o ponto anterior, é lembrarmos que Jesus, ele é fiel. Jesus é esse Deus fiel. Talvez uma das nossas maiores dificuldades seja entender muitas das ações de Deus, muitas das permissões de Deus. Eu não sei te explicar porque, por exemplo, do porquê existiu o coronavírus, a Covid-19. Dentre outros, vários porquês. Eu não sei te explicar. Eu não consigo. Mas muitas das coisas que acontecem, nós exigimos explicações e não descansamos na vontade da vontade soberana do nosso Senhor. E isso é um vestígio claro de que não estamos plenamente felizes em Deus, que é o nosso Salvador. As dificuldades, elas vêm, elas continuam vindo, mas elas não são eternas. Elas passam, dificuldades vêm, mas passam, e um dia nunca mais elas existirão.
Jesus é sincero e não nos ilude que as dificuldades acabariam, mas, segundo João 16, ela é baseada na sua fidelidade, porque Ele nos garante que Ele venceu o mundo, mesmo diante das mais diversas aflições, mesmo das mais profundas necessidades. Ele nos garante, Ele nos continua a demonstrar, na pessoa de Cristo, o mesmo Deus dos antigos pais. Ele continua sendo demonstrado como Deus fiel, o Deus que está conosco todos os dias. Por isso, podemos confiar na fidelidade do Senhor, porque até aqui Ele tem sido fiel. Nada que acontece ao longo da história abala as promessas que Deus faz ao seu povo. Assim como Deus, Ele sempre foi bom, misericordioso, justo e fiel, isso nos garante que Ele continuará sendo esse Deus bondoso, misericordioso, justo e fiel. Maria, ela termina a sua canção citando Abraão e a sua descendência, fazendo alusão ao que está em Gênesis 12, de 1 a 3, onde Deus ele promete não apenas uma grande descendência a Abraão, mas que nele seriam benditas todas as famílias da terra. A fidelidade de Deus se fez e faz presente na história do seu povo. Todas as famílias da terra são abençoadas hoje, porque na descendência de Abraão veio o Salvador. Mas essa promessa já se dá desde Gênesis 3. Quando vimos na semana retrasada, na exposição do pastor Patrick, a promessa do descendente, o descendente de mulher que feriria a cabeça da serpente, mas que também sofreria, seria mordido no calcanhar. Uma alusão à necessidade de morte, à necessidade de redenção que o pecado nos trouxe. Esse descendente é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E pela preservação da fiel promessa de Deus, podemos nos alegrar. O Deus eterno nos oferece não apenas a sua bondade, a sua justiça, e a sua misericórdia, o seu amor eternos. Ele nos oferece também aliança eterna. Diante disso tudo, podemos nos alegrar porque veio o Salvador. Vemos também que Deus manifesta seus atributos pelo ato salvífico de resgatar pecadores. Ele salva porque Ele é bom. Ele salva porque ama. Ele salva porque é santo, Ele salva porque Ele é justo, e Ele salva porque Ele é fiel. Jesus já veio e viveu como nós, Ele suportou tudo em nosso lugar, cumpriu tudo o que não conseguimos todos os dias. Ao se compadecer de nós, nos amou e morreu. Morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida, como diz uma canção que tanto cantamos. Ele ressuscitou como prova cabal de que nada, nem mesmo a morte, foi capaz de anular a ação salvadora de Deus na história dos homens, e nem sequer abalar as estruturas da aliança que o Senhor Deus firmou com o seu povo. Jesus é o Deus que mudou e muda a nossa história. Éramos outrora filhos da ira de Deus, filhos da ira de Deus, por Ele ser um Deus justo e que odeia o pecado. Nossa condição era de infinita tristeza, mas em Jesus tudo se faz novo. Morremos para que vivamos em novidade de vida, e o que ressignifica o nosso ser e o modo de entender os atos do Senhor na nossa história, e por isso nós podemos nos alegrar, nós temos essa compreensão, porque nossa promessa é futura e eterna, e também atua no nosso presente. Jesus, Ele sofreu as nossas dores, mais do que ninguém. Ele é o Deus encarnado que, sendo também Deus, se coloca em situação humana e limitada, mesmo desde a sua concepção, durante todo o seu ministério terreal, até mesmo crucificação e morte. Ele suportou tudo o que
não suportamos e até mais. Devemos nos alegrar que a dor e a tristeza da morte eterna, longe do Salvador, não é mais a condição daqueles que são salvos no grande amor de Deus, o qual respondemos com todo louvor em nossos corações, assim como Maria fez e tantos outros autores e personagens da Bíblia fizeram, magnificando o nome do Senhor e exaltando a sua salvação. Jesus é a garantia da nossa alegria eterna. O próprio Cristo nos diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra permanecerá. Ele nos garante morada eterna numa nova Jerusalém, onde Ele será em nós e nós nele, e nunca mais veremos algum motivo de entristecer-nos com as adversidades dessa vida, tanto as que já passaram, quanto as que estamos passando, tanto as que ainda vamos passar até a vinda de Jesus. Isso está expresso em Apocalipse 21, versículo 4, que diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. É-nos prometido alegria eterna naquele que é a única fonte de alegria e que supre as nossas necessidades. O Salvador veio. O advento nos lembra disso e nos traz à mente que Ele voltará para nos resgatar. O que fora dito outrora através do profeta Miqueias: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Em Jesus isso se cumpre, porque Ele se faz presente hoje. Os antigos não esperam mais pelo Messias, porque Ele veio. Jesus, Ele se encarnou, e a época do advento nos lembra disso, de que Jesus veio e de que está por vir a chegada da sua segunda vinda, a fim de nos resgatar de todos os julgos de forma perfeita. Por ora nós aguardamos na esperança, na alegria da esperança da nossa salvação. Ele se faz presente hoje, porque Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel, o Cristo revelado, o Messias tão esperado. E por isso, Ele é o real motivo da nossa alegria, hoje e para sempre. Vamos orar? Querido Deus, louvamos o Seu nome, Pai. Rogamos, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Colocamos a nossa necessidade, a nossa condição limitada de seres humanos caídos, tão sedentos pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Mas somos gratos também, Deus, porque o Senhor Jesus veio, sofreu em nosso lugar, morreu em nosso lugar. Levou sobre si aquilo que nos era justo, nos amou. Obrigado, Senhor Jesus, porque em tudo o Senhor tem operado de forma grandiosa. Assim como lemos nesse texto hoje, Pai, o Senhor tem operado com mão poderosa. Louvamos o Seu nome, Deus, porque nós em Ti, Pai, temos a certeza da nossa alegria. E temos, Pai, a nossa convicção de que não apenas o Senhor transforma e ressignifica o nosso ser, mas nos garante, Pai, através da Sua palavra, que o Senhor voltará, a fim de que tudo seja restaurado em nós e nessa criação. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é o Deus que era, que é e que há de vir. Senhor Deus, te pedimos, Deus, para que todos os dias, Pai, o Senhor venha estar nos lembrando de que o Senhor é o motivo da nossa alegria, porque somos limitados, precisamos do Senhor dia após dia, iremos nos entristecer se não for isso, Pai. E não nos permita, Deus, que nós flertemos com o pecado, a fim de que nós busquemos alegria em outro lugar a não ser no Salvador. Que nós, Pai, estejamos dispostos a nos alegrarmos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Te pedimos, Pai, a Sua misericórdia,
no nome santo e poderoso de Jesus, que nós te rogamos, hoje e sempre. Amém.